Bom dia, tudo bem? Espero que sim. A mensagem que eu trago nessa manhã, ela se encontra no livro de Atos capítulo 9. Eu vou ler do 3 até o 5, que diz assim: Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Essa é uma das conversões mais lindas dentro da Bíblia do cristianismo que eu acho, que é a conversão de Saulo. Saulo, ele era um homem que ele perseguia e ele matava os cristãos. E o interessante é que ele falava que fazia isso em nome de Deus. Um dia Saulo estava indo para Damasco, provavelmente estava indo matar mais alguns cristãos e torturar mais pessoas, quando de repente ele estava a cavalo e ele viu uma luz muito forte, no qual cegou ele e ele veio cair do cavalo. E aí ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Que história muito interessante é essa, né? Saulo, ele matava as pessoas, ele perseguia os cristãos. Saulo, eu imagino que naquela época ele era o terror do cristianismo, porque o que ele fazia era mal, mas ele dizia que fazia em nome de Deus, mas era coisas que ele fazia que não eram coisas que Deus aprovava, ou seja, ele achava ser que era no nome de Deus, mas na verdade não era. Então, o que aconteceu? Aconteceu um fato muito interessante, que Saulo precisou de ter um encontro verdadeiro com Jesus. E o encontro que ele teve foi um encontro muito doloroso, no qual ele passou a cair. No momento que ele viu aquela luz forte, que era Jesus, ele caiu do cavalo e ele ficou cego naquele momento. O que nós tiramos dessa lição hoje? Podemos tirar várias lições dessa história de Saulo. Mas a primeira dessa lição que eu quero falar é a soberania de Deus. Em Deus escolher Saulo para o ministério do Evangelho. Deus, ele escolhe quem ele quiser para a pregação do Evangelho. E Deus, ele escolhe às vezes as piores pessoas para trazer de volta a ele, para transformar aquela pessoa e tornar ela um missionário, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E foi isso que ele fez com Saulo. Saulo passou de perseguidor, passou agora a ser perseguido, porque aí agora, naquele momento que ele encontrou com Jesus, ele se tornou uma pessoa diferente, porque ele passou a entender o que ele fazia não era em nome de Deus. E agora Deus ia usar ele para um ministério diferente, que agora ele sim ia ser no nome de Deus. A segunda que eu quero dizer aqui é que a graça é sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela alcança qualquer pessoa. Muitas vezes a gente olha para um bandido, um traficante, para uma pessoa de uma reputação muito mal e a gente fala assim: essa pessoa está perdida, essa pessoa não tem jeito. Aos nossos olhos, essa pessoa não tem jeito, mas é errado a gente falar isso, porque aos olhos de Deus, essa pessoa, ela pode ser um vaso muito precioso na mão dele, assim como Saulo foi. Então, às vezes as piores pessoas que a gente olha aos nossos olhos como os piores seres humanos na face da terra, para Deus, essa pessoa vai se tornar uma pessoa muito preciosa nas suas mãos. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração daquelas pessoas. E Deus conhecia o coração de Saulo também. A terceira coisa é que a conversão de Saulo. A conversão de Saulo mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, se ela quiser. Deus, ele pode transformar o coração de cada pessoa, de qualquer pessoa. A partir do momento que essa pessoa, ela dá a brecha para Deus entrar no coração dela. Naquele momento, Deus teve que usar aquela experiência ruim com Saulo. Ele teve que cair do cavalo e ficar cego. Mas foi um momento que Deus teve que usar para que Saulo caísse sim e falasse.
Senhor, quem é? Quem és tu? Jesus disse, sou eu que você está perseguindo. Você está perseguindo eu, Saulo. Abre os olhos, porque Saulo ele estava numa cegueira espiritual. E ele estava perseguindo Deus, achando que ele estava fazendo as coisas em nome de Deus. Mas, na verdade, ele estava perseguindo a Deus. Ele estava perseguindo o povo de Deus. Então, Saulo, naquele momento, ele estava cego espiritualmente. E ele precisou ficar cego para ele poder ver que ele estava errado. Então, a história de Saulo, ela é muito assim, abrange muito mais do que eu estou falando aqui. Se eu fosse falar a história de Saulo, eu ia ficar mais ou menos 1 hora falando. Mas eu quero falar os pontos importantes dessa história. Saulo, ele precisou cair do cavalo para ele realmente saber quem ele estava perseguindo. Saulo, ele precisou ficar cego para ele ver realmente que o que ele estava enxergando na sua visão natural era totalmente o contrário daquilo que Deus queria que ele enxergasse. Saulo, você não está me servindo fazendo o que você está fazendo, você não está me agradando fazendo o que você está me agradando, fazendo, você está me desagradando. Então eu preciso que você fique cego para que você possa enxergar. Então é uma contradição, né? Ele enxergava de uma maneira diferente, quando ele enxergava realmente, naturalmente com a visão dele, ele achava que ele estava certo. Ele precisou ficar cego para ele achar que ele estava errado. E o que eu trago para mim hoje, nessa meditação? Será que eu vou ter que cair do cavalo para me ver realmente se o que eu estou fazendo está sendo correto diante dos olhos de Deus? Eu vou ter que ficar cega para saber realmente se o que eu estou fazendo aos meus olhos é certo. Saulo, ele precisou passar por experiências ruins, mas a história de Saulo, ela vai continuar. Aqui eu estou só começando. Então, que Deus nos ajude para que possamos realmente enxergar aquilo que é certo. E aquilo que for errado, que nós possamos pedir para Deus, Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que eu estou fazendo de errado. Porque muitas vezes o que eu faço de errado, para mim é certo, mas para Deus não é. Então a gente precisa pedir para Deus a nossa visão espiritual, a visão de Deus. Porque às vezes o que a gente olha, o que a gente vê com a nossa visão, não é aquilo que Deus realmente aprova. Então nós temos que pedir para Deus, Senhor, me ajuda a enxergar com a visão do céu, com a visão espiritual, com a tua visão. Porque muitas vezes o que eu estou enxergando na minha vida, dia a dia, não é realmente aquilo que eu deveria enxergar como se fosse bom para mim. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Mas eu vou continuar o relato da história de Paulo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.